Boa noite, pessoal, a paz do Senhor. Como vocês estão? Sejam bem-vindos para a nossa leitura mais um dia, continuando o livro de Juízes. Gente, que calor é esse que tá hoje? Tá um sol para cada um, hoje tá babo. Amém. Espero que você já esteja aí com a sua Bíblia na mão para a gente continuar a leitura do capítulo 12, no capítulo 12. Amém? Senhor Deus, Pai amado e querido, obrigada, Jesus, por esse momento em Tua presença, por esse tempo, Senhor, lendo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, nossa família, nossa casa. Senhor, que a Tua presença seja abundante, Senhor, no nosso lar, as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Apresentamos a Ti as nossas orações com o nosso coração contrito, Deus. Alcança, Senhor, a nossa parentela. Senhor, toma cada um dos pedidos dos Teus filhos, das necessidades, Pai, em Tuas mãos. Fala conosco essa noite, nos revela a Tua vontade, a Tua palavra. Tira todo impedimento, Senhor, todo obstáculo na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Capítulo 12, né? Ainda fala aqui de Jefté. Então os homens de Efraim se reuniram e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a ti e a tua casa. Respondeu Jefté: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e embora vos tenha chamado, não me livraste das suas mãos. Vendo que não me livráveis, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou em minhas mãos. Agora por que subiste hoje para pelejar contra mim? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Os homens de Gileade feriram Efraim, porque este lhes dissera: fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas que habitam entre Efraim e Manassés. Os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, e quando os fugitivos de Efraim diziam: quero passar então, os homens de Gileade lhes perguntavam: és tu efraimita? E dizendo ele não, então lhe diziam: dize Shibolete. Mas eles diziam Sibolete porque não podiam pronunciar bem. Eles tinham essa característica, né, de ter uma língua presa, algo mais ou menos assim. Por isso que através da fala eles conseguiam identificar, né, se os homens eram daquela tribo ali ou não. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. Morreram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté liderou Israel 6 anos. Então faleceu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E é interessante que a gente vê aqui a mesma situação, a mesma tribo de Efraim, tirando satisfação com Jefté porque eles não foram chamados para ir para essa batalha. A mesma coisa que aconteceu com Gideão, né? Se eu não me engano, é com Gideão. Eles contendem contra Gideão mesmo. É porque vai passando, né, as histórias que a gente viu um pouco à frente. Só que Gideão, ele teve uma abordagem mais amena, mais pacífica, né? Não, enfim, nós chamamos e aprove, né? E, enfim, não lembro agora exatamente as palavras. Eu tava brincando aqui com um brinquedinho que caiu no chão. Deixa eu pegar aqui pra ela. E Jefté não. Jefté, ele é mais incisivo, mais duro na resposta. Ele coloca mais o povo de Efraim no seu lugar, né? Durante os 18 anos que o povo foi oprimido pelos amonitas, os efraimitas não se colocaram nessa posição de defender, e ele convocou as outras tribos, e a tribo de Efraim, ela não correspondeu o chamado. Então eles só tinham um orgulho de, na hora da vitória, do triunfo, eles quererem fazer parte desse momento de triunfo, né, levar crédito sem ter ido para a batalha, sem ter participado da batalha. Isso era algo que estava acontecendo, então, na tribo de Efraim, que a gente já vê que acontece no episódio de Gideão e agora com Jefté, né? Eles se eximem da batalha, mas eles querem levar Para, minha filha, de lamber a minha garrafa. Mas eles querem levar o crédito da vitória da guerra, né?
Então, versículo 8. Depois dele, liderou Israel Ibzan, de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. Casou fora as suas 30 filhas e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Liderou Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulonita, liderou Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, liderou Israel Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Liderou Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Então, a gente vê aqui alguns personagens que tiveram esse papel de liderança do povo de Israel nesse período, não necessariamente que foram à batalha, né? Mas ficaram ali nessa posição de liderar pacificamente, enfim. E aí no capítulo 13 a gente vai ver então o nascimento de Sansão, né? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Sai daí, Lola. Deixa isso aí. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: És estéril e nunca deste à luz, mas conceberá e terá um filho. Agora guarda-te, não beba vinho, nem bebida forte, nem coisa alguma imunda, porque conceberá e dará à luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. A gente já viu no Antigo Testamento, né, falando a respeito do nazireu, do voto de nazireu. E aí, quando nós estudamos lá melhor, eu acredito que a gente tenha comentado sobre o nazireu, é um voto, né? E aí tem algumas coisas que aquela pessoa que fez o voto de nazireu não pode fazer. E ao longo da história de Sansão a gente vai ver alguns erros que ele comete nesse processo da vida dele, né? Que um nazireu não poderia fazer, uma pessoa que fez um voto com o Senhor. Aqui no caso, o próprio Deus fala com a mãe dele, né? De que ela daria à luz a um filho, ela era estéril, mas esse filho já nasceria com esse voto com o Senhor. Por isso também ele não pode cortar o cabelo. Entendeu? Não necessariamente a força de Sansão estava no cabelo, a força de Sansão estava no voto que ele tinha com o Senhor, e esse voto incluía não poder cortar o cabelo, assim como outras coisas também. Então a mulher entrou e disse a seu marido, um homem de Deus, cujo semblante era como de um anjo de Deus, extremamente impressionante, veio a mim. Não lhe perguntei de onde era, e ele não me disse o seu nome. Ele, contudo, me disse: Tu conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, até o dia da sua morte. Então, desde o ventre da mãe, o menino já era consagrado. O anjo já fala para a mãe não beber mais o vinho, nem bebida forte, que é uma das coisas que um nazireu não poderia fazer, tomar, né, o fruto da vinha, né, comer do fruto da vinha, tomar vinho, comer uva, enfim. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que envia venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo, mas não estava ela com seu marido Manoá.
Apressou-se a mulher, correu para dar a notícia a seu marido e lhe disse: ele está aqui, o homem que me apareceu outro dia. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e lhe disse: és tu o homem que falou a esta mulher? E ele respondeu: sou eu. E então disse Manoá: quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? E respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser à mulher, se guardará ela. De tudo que procede da videira, não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: fica conosco para que te preparemos um cabrito. O anjo do Senhor, porém, disse a Manoá: ainda que eu fique, não comerei do teu pão, mas se fizer holocausto ao Senhor, o oferecerá. Manoá não sabia. Peraí, gente, é que a cachorra fica querendo minha atenção e acaba tirando minha atenção aqui às vezes, né? Eu vou pegar alguma coisa aqui pra dar pra ela. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E respondeu ele: por que pergunta pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o Senhor fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher observavam. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá e a sua mulher, compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse ele à sua mulher: certamente morreremos, vimos a Deus. A sua mulher, contudo, respondeu: se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais. Não nos teriam mostrado tudo isso, mas nos teria deixado ouvir tais coisas neste tempo. Não nos teria deixado ouvir, né? A mulher deu à luz a um filho, pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Então, a gente entende também, né? Quando, acho que eu já comentei aqui com vocês, quando essa figura, o anjo do Senhor, aparece, traz uma conotação, né, para quem estuda angiologia, de que é o próprio Deus, né? É uma teofania. Então, sempre que a gente vê essa nomenclatura do anjo do Senhor, como se fosse o próprio Senhor, e muitos até colocam como sendo Jesus, né, antes de encarnar, algo nesse sentido. Aí, quem tem curiosidade tem que fazer um estudo um pouco mais aprofundado. E aí, como vocês já sabem, né, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha pontualmente sobre algumas pessoas que Deus ia usar para algum propósito. E aí a gente vê que Sansão, desde que nasce, né, o Senhor abençoa e o Espírito do Senhor começa a agir, né, sobre ele, né? 14. O casamento de Sansão. Desceu Sansão a Tímina e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus, uma estrangeira. Quando voltou, disse a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Agora tomai-a para mim por mulher. Seu pai e sua mãe, porém, responderam: não há mulheres entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o nosso povo. Há motivo para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Mas Sansão disse a seu pai: toma-me esta, porque ela muito me agrada. Seu pai e sua mãe, porém, não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Tina, chegando às vinhas de Timna, de repente um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele rasgou de ato abaixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai nem sua mãe contou o que tinha feito. Fica aí. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou muito. Depois de alguns dias, quando voltou para casar-se com ela, saiu do caminho para ver o corpo do leão morto. Neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo,
nas mãos e se foi andando, comendo dele. Tendo chegado a seu pai e sua mãe, deu-lhes dele e eles comeram, mas não lhes contou que pegaram mel do corpo do leão. Aqui já é o primeiro ponto que ele quebra o voto de Nazireu, porque o leão estava morto, né? Era considerado um defunto, então ele era impuro, era uma coisa impura. E ele come do favo de mel que está na boca do leão morto. Isso deixava ele impuro. Aqui já é uma quebra do voto de Nazireu, né? E aí ele não conta para os pais, né? O que acontece, enfim. Então já é quase Esaú que troca a primogenitura pelo prato de lentilha. Sansão quebrando seu voto com Deus por causa de um favo de mel na boca de um defunto, né? Na boca do leão. 10. Descendo seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Quando os moradores do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. E disse-lhes Sansão: eu vos proporei um enigma. Se nos 7 dias das bodas me destes a resposta, eu vos darei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Se, contudo, não puderdes decifrá-lo, vós me dareis 30 túnicas de linho e 30 mantos. E disseram eles: dai-nos o teu enigma, para que o ouçamos. E respondeu ele: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ele está falando do leão, né? Que ele mesmo matou. No 7º dia disseram à mulher de Sansão: convence teu marido de que nos decifre o enigma, para que não coloquemos fogo em ti e na casa do teu pai. Convidaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso, e não é assim. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tu me odeias, não me ama de verdade. Deste aos filhos do meu povo um enigma a decifrar, e ainda não me declaraste a resposta. E respondeu ele: nem é meu pai nem minha mãe eu declarei. Por que devia declará-lo a ti? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Assim, no 7º dia, ele lhe declarou a resposta, porque ela o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E disse-lhe Sansão: se vós não livrares com a minha novilha, se vós não lavrasses com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que desceu aos Ascalonitas, matou deles 30 homens, tomou as suas vestes e deu aos que declararam o enigma. Ardendo em ira, subiu à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro de honra. A gente vê que o Senhor tem um propósito aqui, né? A própria palavra está dizendo que tinha um propósito para essa matança, mas de uma certa forma eu percebo um tipo de arrogância em Sansão, né? Por essa força que ele tem. Ele exige se casar com a mulher filisteia, e aí acontece esse episódio, no final dá tudo certo, ele mata os homens, e é mais ou menos isso que vai acontecer com Dalila, né? Ele cede aos encantos ali da mulher, de falar aquilo que a mulher quer saber, e no final das contas ele sofre consequências, mas no caso de Dalila vai ser um segredo muito, que vai dizer muito mais respeito, né, a força mesmo dele de fato, enfim, que ele não vai ter como vencer, né, depois os inimigos. Então nós lemos 12, 13, 14, lemos 3 capítulos, então vamos ficar por aqui hoje. Espero que você esteja acompanhando, esteja compreendendo, né, a história do livro de Juízes. E hoje já é sexta-feira, gente. Eu tô tão perdida no tempo que eu nem tava percebendo. Realmente dizem que a cabeça de grávida fica diferente, né? Tô com um pouco de falta de ar às vezes, falando muito. Mas fiquem com Deus, um bom fim de semana, que Deus abençoe a vida de vocês. E se Ele permitir, semana que vem, então na segunda-feira, a gente tá aqui de novo para continuar o livro de Juízes. Amém? Tchau, gente. Paz do Senhor.